Hoje à noite acontece o terceiro Roadshow do Media Marketing aqui do Grupo ND. O evento exclusivo reúne os maiores anunciantes e agências de publicidade da região Oeste e conta com a palestra do diretor de Estratégia e Inovação da SPR, o Gustavo Hermel, que está conosco para dar um spoiler do que vai acontecer hoje à noite. Gustavo, é um prazer receber você. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. O que vai ser o tema da palestra hoje à noite aí, dando um resuminho para o pessoal de casa? A gente vai falar um pouco sobre efetividade em branding em tempos de incerteza. É isso que a gente vai falar. O branding, a construção de marcas mudou muito nos últimos 10 anos. Hoje a gente tem informações que a gente não tinha antes, mas é um tema muito pouco estudado, né? Então eu estou aqui hoje para trazer um pouco dessas inovações, o que foi descoberto, para a gente parar de errar na construção de marca e parar de jogar dinheiro fora, né, no caso. Com certeza, para o pessoal que foi convidado, já que é um evento mais exclusivo, mais direcionado, vai ajudar muito. Porque qual a importância desses empresários em estarem sempre ligados a essas mudanças? A construção de marca é o elemento que mais dá lucro para a empresa, né? Se tu aumentar o preço, se tu aumentar 1% no preço, tem um impacto de 10% no teu lucro. E para aumentar o preço, normalmente a gente tem que ter marca. Se a gente entender o valor que isso tem, com consistência, um trabalho de formiguinha, todos os dias, a gente fazendo o trabalho consistente, com algumas regras básicas, isso pode mudar uma história de uma marca e de uma empresa. Isso muda a história, né? Essas são algumas das descobertas que foram feitas. Como que a gente pode fazer isso? Não simplesmente achando que de uma hora para outra o meu trabalho vai viralizar e eu vou ficar famoso. Mas não, com um trabalho consistente, com investimentos adequados em mídia, a gente consegue sim fazer uma diferença enorme nos negócios e conseguir o lucro, que é o que as marcas precisam, as empresas precisam para poder sobreviver. Hoje também vai ser um pouco direcionado para esse público como investir em tal canal, como investir em cada mídia, mais Exatamente. Ou menos isso? Como que a junção das mídias podem trazer mais impacto e mais resultado para a empresa. Eu invisto numa mídia, na televisão apenas, ou eu invisto na televisão ou no Instagram, em outros lugares. Então, isso tudo a gente traz também nessa apresentação de hoje. E é importante até para os empreendedores que estão nos escutando, depois a gente até vai ter a história de duas empreendedoras bem jovens aqui, eles terem uma noção de qual é o seu público para conseguir fazer isso da marca e investir. Com certeza. O público é fundamental, falar com o público repetidamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, tem muitas marcas aí na rua que investem um valor que não chega até todos os seus públicos. O número de impactos de penetração necessária para conseguir entrar na tua cabeça não é suficiente. E eles entendem então que não funciona, mas na verdade porque eles não investiram corretamente. Muitas vezes, quando a gente não tem o dinheiro todo, a gente tem que focar ainda mais para a gente conseguir fazer com que a mídia faça toda a diferença. Quando a gente tem a penetração adequada, os impactos necessários num mês, isso muda o jogo, porque a pessoa começa a memorizar, né? E a memória é fundamental para o momento que a gente está comprando. Para ter uma ideia, 95% das pessoas não estão comprando determinada categoria nesse exato momento. Por exemplo, televisão, ar-condicionado. Eu não estou comprando, mas eu sou um potencial comprador. Eu tenho que receber comunicação dessas marcas continuamente, para quando chegar o momento de compra, essas marcas estejam no meu range de possibilidades, né? E isso que as marcas esquecem, né? E quando a gente não está procurando por um produto, a gente está aberto a se emocionar, a ouvir histórias interessantes. A gente não está querendo saber especificamente sobre aquele produto agora, né? A gente está fechado a isso. E muitas marcas, quando vão se comunicar, falam de uma maneira técnica, que os públicos não querem, eles não estão comprando agora, eles querem saber de outras coisas, né? Então essas coisas eu também vou trazer um pouquinho nessa palestra de hoje à noite. Isso entra um pouco do que a gente vê muito aqui na região, que são as empresas familiares, que às vezes trazem um pouco dessa história também para os produtos e para as publicidades. Com certeza. No final das contas, tem uma frase que eu acho muito boa, que nós somos homens das cavernas, sentados numa mesa, querendo ouvir boas histórias. A gente adora boas histórias, né? E as marcas familiares, eu acho que são as que mais têm boas histórias para poder contar, né? Se a gente entender isso, para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente faz as coisas que eu estou falando aqui, a grande parte disso vai se perder quando parar de me ouvir, né? As pessoas não vão lembrar de tudo que eu falei, mas das histórias, das analogias que eu fiz, elas vão lembrar, né? E se a gente souber disso, a gente consegue fazer uma comunicação mais adequada e que as pessoas possam
memorizar. Né? Gustavo, e tem muitas empresas que são grandes, que os donos, os diretores ali, eles não estão a par do que está acontecendo no marketing. Eu tenho uma equipe de 3, 4 pessoas, eles que resolvam. Qual a importância de todos entenderem um pouquinho e ter uma noção desse direcionamento? Tem uma frase que eu acho muito boa que diz o seguinte, que o marketing é tão importante que ele não poderia ficar só no marketing. Então, se a gente olhar as grandes marcas, os CEOs, a diretoria, até o financeiro, são marqueteiros. Eles sabem disso, eles sabem a importância disso e isso está na agenda deles. Um problema que eu vejo no Brasil é que muitas vezes essa agenda não está na agenda do CEO. E a gente vê marcas penando, tendo que baixar preço toda hora, tendo que fazer promoção, tendo que apertar fornecedor. Aquela conversa que a gente vê todos os dias acontecendo porque a marca não é potente o suficiente para fazer a diferença na ponta. E a gente vê as marcas de fora fazendo isso o tempo todo, as multinacionais, e vêm aqui, a gente produz para eles, eles com as marcas, os lucros vão para fora, porque a gente ainda não entendeu, ou grande parte ainda do mercado não entendeu a importância que isso tem e como isso pode mudar uma história. Com certeza. E hoje à noite o evento é exclusivo aí para os nossos parceiros aqui do Grupo ND, mas reforço o convite para os que estão em casa e receberam um convite para estarem lá escutando um pouco mais aí. Eu convido todos vocês, eu vou trazer coisas relativamente novas que o mercado desconhece, conectados com o IPA, Instituto Ehrenberg Bass, elementos de fora que não são nem traduzidos para cá, então a gente procura trazer isso. Eu acredito muito que se a gente estudar mais esse assunto, a gente pode fazer a diferença e construir marcas mais potentes. Com certeza, e até hoje à noite, porque o Grupo ND também vai estar lá, então, fazendo a cobertura desse grande evento. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço.